Amém, irmãos? Graças e paz a todos. Essa aqui é a nossa ferramenta de quarta-feira, né, Soares? Hoje não dá para usar. Bem, nós vamos falar um pouquinho aí dessa... Vamos orar primeiro, né? Vamos orar. Senhor, nós suplicamos a Tua bênção na continuidade, Senhor, desse congresso da Reforma Protestante. Que o Senhor esteja operando poderosamente nos nossos corações. A Tua graça seja abundante. Ser conosco, Senhor, nesse período, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Podemos estar sentados? Bem, nós hoje estamos falando um pouquinho, né, desses homens que foram tão importantes, não só para a história da sociedade, mas também num contexto geral, principalmente no contexto protestante, no contexto reformado. E como o Brito bem falou, ao termos um pouquinho de conhecimento dos assuntos referentes à reforma, isso desperta no nosso coração um sentimento de gratidão a Deus, porque em meio às dificuldades, né, as perseguições do sistema, e muitas vezes são tão atuantes nos nossos dias, Deus sempre levanta homens e mulheres para que a sua palavra seja manifesta, para que o seu nome seja glorificado, e principalmente para que os seus propósitos se cumpram na sua presença. Essa história, a história da Reforma Protestante, ela tem que despertar isso no nosso coração. O legado que isso gera, o legado que está gerando nos corações, e isso nos faz entender completamente aquilo que, como Deus é detalhista, e Ele está sempre pronto a nos abençoar. E hoje estamos tendo esse privilégio de estarmos na casa do Senhor, para aprendermos um pouco mais, aprendemos um pouco aí de John Hus, e agora nós vamos falar de John Wycliffe, que foi também um pré-reformador, um homem de Deus, um homem que foi usado de uma forma poderosa. O texto que nós vamos usar como base é o Salmo 119, 105, se eu não me engano, né? Não precisa nem projetar, né? Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Bem, já pode colocar no primeiro slide. Meus amados, nós vamos falar um pouquinho de John Wycliffe. Vamos falar um pouquinho da sua infância, formação, da sua carreira acadêmica, da sua ascensão. Então, John Wycliffe foi um homem que nasceu por volta de 1320 em Yorkshire, na Inglaterra, numa época onde havia uma grande perseguição naqueles dias, e a Igreja Católica ela dominava completamente o cenário religioso e político e social da época. Aproximadamente com 18 anos, ele foi para estudar teologia e filosofia canônica em Oxford, na Inglaterra. E com 26 anos, ele se tornou mestre Balliol do College Oxford. Em 1361, ele foi ordenado pela Igreja Católica, passando a exercer a função de vigário em Fillingham. E em 1363, voltou para Oxford, onde construiu o bacharelado em teologia e recebeu o grau em doutorado, ou doutor em teologia. Os irmãos observem que, apesar da igreja ali ser predominante, a Igreja Católica Romana ser predominante, no meio dessa predominância, sempre Deus vai levantar homens comprometidos com a verdade, homens que realmente desejam e viver um evangelho genuíno. A descoberta desses homens, elas mudaram completamente a história humana, a história que já estava reservada por Deus. Meus amados, porque os planos de Deus, eles jamais serão frustrados, porque Ele é o Senhor da vida.
Ele governa todas as coisas. Ele é o Deus poderoso que exerce a autoridade, o seu desejo, a hora que Ele quer e da forma que Ele quer. Nem o rei, nem o papado, nada pode tirar o propósito de Deus e o desejo dele de realizar a sua vontade. Então, meus amados, nós vemos isso na vida agora de John Hus. E essa mesma experiência se deu na vida de John Wycliffe. Pode passar, próximo slide. Dá para ler bem? Dá, né? Vamos lá. Meus amados, quais as principais ideias teológicas de John Wycliffe? Primeiramente, a defesa da autoridade suprema da Escritura. Os irmãos observem que desde a primeira aula, desde ontem, quando o pastor Miguel falou, a maior dificuldade é que a igreja predominante, ela detinha para si a palavra e ela falava aquilo que ela queria. Então, ela criava narrativas para falar aquilo que ela bem entendia, a sua verdade. E quando falamos de narrativas, nós vivemos muito claramente nos nossos dias, porque toda mentira, quando é contada muitas vezes, ela se torna uma verdade. E era contra isso que os pré-reformadores lutavam. Contra as mentiras, contra as inverdades, contra tudo aquilo que se falava. Então, a primeira ideia ali de John Wycliffe era a defesa da autoridade suprema das Escrituras. Então, Wycliffe entendia que a Bíblia era a única e suprema autoridade do que diz respeito à vida cristã. Então ele começou a entender isso. Mas isso não era passado para o povo. Até porque, como o Brito falou, nesse tempo também, a Bíblia estava em latim. Não tinha versão para o povo. Então, ele negava também a infalibilidade do Papa, considerando que o Papa deveria estar sujeito aos padrões bíblicos. Então, era as principais ideias de Wycliffe, que o papado não tinha autoridade sobre Deus. E até hoje, essa condição do papado, ela está muito superior. Infelizmente, hoje, o papado, ele tem a superioridade com relação a Deus. Importa o que o Papa diz e não o que a Bíblia diz. Até hoje, nós vivemos isso, tá? E essa era a luta dos pré-reformadores. Então, eles chamavam os papas para seguirem fielmente o Evangelho. Então, havia outra crítica também, era a crítica à transubstanciação. O que era isso? Então, na Igreja Católica Romana, eles achavam que o momento da ceia, do pão e do vinho, era a presença de Cristo presente na igreja. E isso, Wycliffe falou que não existe. Aquilo era apenas um memorial eterno, e isso perdurou até os nossos dias. Nós entendemos perfeitamente que o momento da ceia, cear com o Senhor, é um memorial eterno daquilo que está por vir. Então, era uma crítica que ele falava ali. Outra coisa que ele criticava era a reforma da igreja, do clero. Wycliffe denunciava toda a corrupção que existia dentro da Igreja Católica Romana. Isso é história, tá? Isso aqui não é crítica à Igreja Católica Romana. Isso é história. Era exatamente o que a igreja estava vivendo naqueles dias, com a venda de indulgências, com as mentiras, com aquilo que eles queriam falar, distorcendo toda a verdade bíblica. Então, ele denunciava essa corrupção e riqueza. Então, para Wycliffe, o mais importante é que o ministério ele estivesse debaixo do governo da palavra, não o ministério acima da palavra. Meus amados, e quando nós vemos isso, quando nós ouvimos isso,
será que isso não acontece nos nossos dias? Como o pastor Miguel falou ontem, será que nós hoje não precisamos ter novamente uma nova reforma, voltar às Escrituras? E este é o grande desafio que nós temos, em não deixarmos sermos enganados por heresias, por falsos mestres que se levantam para distorcer a palavra do Senhor. Outra crítica que Wycliffe falava é que todo o povo tinha que ter acesso à Bíblia. Então, ele defendia que todo mundo teria o direito de ter a palavra do Senhor como sua fonte de regra e prática. Então, essas eram algumas questões que estavam vivendo. Pode passar. Acho que é o antes, né? Volta um pouquinho. Volta antes. Princípios, principais contribuições e ensinamentos. Aí mesmo. Então, uma das principais, meus amados, contribuições e ensinamentos de John Wycliffe foi principalmente o quê? A tradução da Bíblia do latim para o inglês. Então, sem dúvida, essa foi uma das maiores contribuições revolucionárias daquela época e duradoura até dos nossos dias. Se você for procurar na internet, tem uma Bíblia Wycliffe, referência a John Wycliffe. Então, na época, meus amados, a Bíblia ela só existia em latim, na língua vulgata. E era apenas acessível para o clero, né, para a nata da igreja, aqueles que detinham o poder sobre o povo. Então, Wycliffe, ele liderou o primeiro projeto da tradução da Bíblia. E eu coloquei ali um pequeno manuscrito, né, que a gente encontrou, da forma que foi traduzida do latim para o inglês. E essa forma, meus amados, não tinha a imprensa de Gutenberg, logo foi de 70 anos após esse período, e era feito à mão, na mão. Então, meus amados, cada cópia, né, os seus colaboradores, essa tradução foi concluída aproximadamente em 1384. Então, pelos seus colaboradores e discípulos, e cada cópia era feita à mão. Naquela época, meus amados, possuir uma Bíblia, né, não era nada fácil e se tornou algo muito perigoso e motivo até de morte. Pode passar. Como Wycliffe justificou a autoridade suprema das Escrituras? Então, qual era o argumento de Wycliffe para dizer assim: a autoridade está sobre a palavra do Senhor? Ele não usava a sua razão, ele não usava os seus estudos, ele não usava o seu legado de ser um doutor em teologia ou um vigário da igreja, mas ele usava a própria Bíblia. Então ele afirmava que essa era a autoridade que o povo deveria ter. No seu tratado, em 1378, diz assim, né, da veracidade das Escrituras, das Sagradas Escrituras, ele sustentou que a Escritura ela é infalível e elas se interpretam a si mesmo. Então nós não precisamos de profetas para interpretar a Bíblia, nós precisamos de estudar a palavra do Senhor, porque elas se interpretam a si mesmo. A Bíblia fala por si mesmo. Então, quais as passagens bíblicas que o Wycliffe usou para defender a sua autoridade das Escrituras? Primeiramente, um texto que nós conhecemos bem. 2 Timóteo 3, de 16 a 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Com esse texto, meus amados, o Wycliffe estava dizendo
mostrando o quê? Que só a Bíblia ela é infalível, só a Bíblia é suficiente, que para ensinar toda a verdade nós precisamos da Bíblia na nossa vida. E quando falamos disso, falamos da nossa própria experiência como servo de Deus. Nós precisamos entender, meus amados, que a Bíblia é a nossa maior regra de fé e prática. Você quer descobrir uma heresia? Estude a palavra, leia, ouça alguma coisa e vá na palavra do Senhor. Vá verificar se aquilo é verdade. Não se deixe enganar por falsas mentiras que muitas vezes muitos proferem nos nossos dias e tem corrompido a fé de muitos, distorcendo a verdade bíblica. Outro texto que ele argumentou para defender a sua tese, né? Tese bíblica, não tese da razão, daquilo que ele achava que era importante, daquilo que ele achava que era interessante. Outro texto interessante que ele usava: dai a César o que é de César, usado para explicar que a separação da autoridade temporal da eclesiástica, para argumentar o quê? Que existe o poder eclesiástico, mas existe o poder da Bíblia. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E o texto que nós lemos, né? Lâmpada para os meus pés a tua palavra, luz para o meu caminho. Então Wycliffe entendia que através do símbolo da iluminação divina, então mostrando que para nós termos a direção para a nossa vida, é só através da palavra de Deus. Meus amados, o que deve mover o teu coração nesta tarde não são os meus argumentos, não são a minha ou a sua cultura. O que deve mover no nosso coração é a infalibilidade da palavra de Deus no nosso coração. É saber que ela produz vida todos os dias. E é isso que ardia no coração desses homens. E era isso que eles desejavam, de lutar até a morte, como John Hus. John Hus aconteceu. Ele foi morto por amor ao Evangelho. Será que nós estamos dispostos hoje, ou melhor, será que nós hoje estamos preparados para morrer pelo Evangelho? Nós temos que nos autoavaliar, porque a situação que vivemos é tão crítica que não sabemos o que vai acontecer daqui a um tempo. Então devemos estar preparados para lutar pelo bem maior que nós temos, que é a palavra do Senhor. Eu não estou vendo, né? Vamos lá. Outro legado interessante, meus amados, que esse homem ele fez de uma forma muito tremenda. Lembra da experiência de Jesus? Convocou os discípulos e falou que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Um dos legados de John Wycliffe na sua época era os Lollardos. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas então os Lollardos eram um grupo de pregadores itinerantes. Eles eram inicialmente chamados de pobres pecadores, conhecidos como Lollardos, que na palavra holandesa significa resmungar, né? Murmurar. Então, qual era a característica, meus amados, desses Lollardos, né? Desses homens? Ele já tinha traduzido a Bíblia, então esses homens pregavam em inglês e não em latim. Eles viajavam em cidades levando a palavra do Senhor. Eles se vestiam simplesmente, né? Eles enfatizavam a pregação e a escritura em uma vida santa.
E eles pregavam justamente aquilo que nós pregamos todos os dias: arrependimento, santificação, mudança de vida, transformação, metanoia. Então Wycliffe preparou esses homens. Ali está uma pequena figura de como era, né? Ele coordenando os seus discípulos ali para ir levar a palavra do Senhor. Então, meus amados, não era pegava a Bíblia e levava para as pessoas, eram pequenas partes da Bíblia que eram traduzidas para o inglês, para que o povo tivesse acesso à palavra do Senhor. Então, esse movimento, meus amados, ele sobreviveu a aproximadamente 100 anos depois da morte de Wycliffe. Então, ele foi brutalmente perseguido, porque a igreja, ela se levantava contra todos aqueles que eram contra aquilo que eles acharam que era verdade, principalmente as heresias e as indulgências. Então ela se manteve vivo até a reforma protestante, né, que foi no tempo de Martinho Lutero. Então, doutrinas, meus amados, teológicas revolucionárias. Quais eram as doutrinas teológicas que Wycliffe defendia? Primeiramente, a predestinação da igreja invisível. Ele ensinou, meus amados, que a igreja invisível não é a igreja de 4 paredes, não é a igreja de bancos, mas é uma igreja de pessoas eleitas, salvas, regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele entendia que a autoridade papal não garantia a salvação, nem a legitimidade espiritual. Então, naquela época, né, na época das indulgências, você tinha que comprar o perdão para aqueles que estavam mortos, ou então a salvação. Então, ele entendia que a autoridade papal, ela não tem autoridade sobre a vida do homem. Deus é que dirige os seus passos. Então, sobre a Eucaristia, nós já falamos aqui sobre a transubstanciação. Ele rejeitou completamente essa doutrina. Então, ele defendeu que é uma presença de Cristo na comunhão. Outra doutrina revolucionária que ele defendeu foi o sacerdócio universal do crente. Naquela época, né, nós sabemos muito bem que a história nos fala sobre isso. Você tinha que ir a alguém para que a pessoa intercedesse por você, para que você alcançasse algo. Meus amados, hoje nós temos direito, nós temos acesso direto ao Pai, através do sangue de Jesus, através da propiciação do Cordeiro verdadeiro, daquele que foi a oferta perfeita de Deus. Então, ele entendia que todo crente, ele pode estar diante de Deus. Ele pode estar diante de Deus. Ele falou também sobre a suficiência das Escrituras, que a Bíblia, ela é suficiente para a salvação, que nenhuma tradição ou igreja tem autoridade legal sobre a sua vida. Então, meus amados, cada cristão deveria conhecer e interpretar a Bíblia. Essa era uma das suas questões. Relevância no Evangelho e teologia. Então, meus amados, Wycliffe, ele foi precursor da reforma protestante. E é por isso que ele é conhecido como estrela da manhã. Ele antecipou Lutero em 130 anos. Muitas doutrinas foram depois defendidas por quem? Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores, John Hus. Então, na verdade, né, na sequência da história, John Wycliffe veio primeiro, depois os demais. Foi um dos primeiros, né? Teve outros também. Ele influenciou John Hus, né, o reformador, nós ouvimos aqui, boêmio. E foi profundamente, né, John Hus, ele foi profundamente influenciado por aquilo que o Wycliffe pregava, por aquilo que o Wycliffe defendia
que era Bíblia, eram as Sagradas Escrituras. Então, meus amados, houve também conflitos com a igreja, pode passar. Então, conflitos em 1377, conflitos em 1378, 1380, 1381, 1382, 1384. Então, esse homem, meus amados, ele sofreu grandes perseguições pelo papado na época, pela Igreja Católica Romana. Mas ele não retrocedeu a sua fé. Ele não retrocedeu a sua confiança em Deus. Em meio às perseguições que ele vivia, a sua fé não foi abalada. Muito pelo contrário, ela foi fortalecida na presença, porque ele sabia o Deus a quem ele confiava. E isso para nós é notório, meus amados. A nossa vida não está além ou aquém da situação de uma sociedade corrompida, mas nós sabemos que em meio às nossas perseguições, dificuldades e aflições, Deus estará presente todos os dias. E a nossa fé, ela será renovada, ela será fortalecida na presença do Senhor. Os últimos anos e morte, o próximo slide. Então, meus amados, apesar da condenação, Wycliffe continuou escrevendo seus tratados. Ele não parou. Ele produziu tratados, sermões, polêmicas contra a Igreja Católica Romana naqueles dias. A sua pena, né? Ela não parou em meio à perseguição. Meus amados, John Wycliffe morreu, não foi morto por causas naturais, como John Hus, como outros reformadores. E ele morreu em 1384, né? Segundo a história, provavelmente ele teve um AVC, um derrame cerebral. Então, meus amados, a vingança da igreja, a vingança vindoura da igreja, mesmo morto, até o seu Manel comentou comigo ontem, né, seu Manel? Mesmo morto, 30 anos depois, a igreja, no concílio de Constância, aquele concílio, ele declarou que Wycliffe foi um herege, um homem que pregava a palavra do Senhor, um homem que se levantou contra o sistema, um homem que lutou até o fim da sua vida. Então, no concílio de Constância, ele foi declarado herege. Então, em 1428, por ordem do Papa Martinho V, seus ossos foram exumados, queimados e as cinzas lançadas no rio Swift. Coloquei até uma gravura ali. Então, meus amados, esse homem, mesmo depois da morte, ele foi perseguido. As suas convicções custaram perseguições até depois da morte. Meus amados, isso nos faz entender o legado da reforma protestante e aquilo que ela tem que representar na nossa vida. Nós não estamos aqui idolatrando Jan Hus, John Wycliffe, John Knox, Martinho Lutero, Calvino, John Wesley. Nós não estamos cultuando a esses homens, mas nós estamos dizendo sim, que Deus levanta homens e mulheres na sua geração para que seu evangelho seja pregado a toda criatura de uma forma genuína. As convicções desse homem não mudaram diante das perseguições que ele viveu até o último dia da sua vida. E esse legado, meus amados, deve permanecer no nosso coração. E esse legado deve permanecer na nossa alma todos os dias. Por muito menos nós queremos abandonar o evangelho. Por muito menos nós queremos voltar atrás ou deixar de lado. Mas reflita comigo, aquilo que esses homens viveram, que os apóstolos viveram, que Pedro viveu, que João viveu, que Paulo viveu, que morreu por amor ao evangelho.
E esses homens deram continuidade a toda a obra de Deus, porque Deus, Ele não vai parar a sua obra, que é maravilhosa, que é duradoura, que é eterna, que vem dEle para todos nós. Ele demonstrou, meus amados, que o indivíduo com coragem, convicção, pode desafiar impérios religiosos e plantar ideias que transformam a história. Então nós hoje temos uma grande responsabilidade de lutar contra tudo aquilo que se levanta contra a verdade bíblica. Nós temos a autoridade que a palavra nos dá. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Nós não podemos ser enganados por mentiras, por situações que se levantam, principalmente nos nossos dias. E para concluir, meus amados, qual é a aplicação? Eu vou até ler aqui que eu não coloquei minha colinha. Qual é a aplicação prática para as nossas vidas? A autoridade da Bíblia, ela deve ser central na nossa vida. Ela deve ser centrada, ela é inerrante, ela é poderosa. Acesso às Escrituras é um privilégio que deve ser valorizado. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje ainda nós temos acesso à palavra do Senhor. E ela deve ser valorizada por nós. Não é um livro comum, mas é a própria boca de Deus falando conosco todos os dias. É a vontade de Deus sendo derramada nos nossos corações. Coragem para confrontar desvios. John Wycliffe, Jean Hus, homens tiveram coragem para lutar contra o sistema. Nós devemos ter coragem para enfrentar. Educação bíblica do povo é essencial. Meus amados, Hernando Dias Lopes fala que nós vivemos uma geração de analfabetos de Bíblia. E quando você tem uma deficiência, principalmente na leitura ou na palavra, você é facilmente enganado por mentiras que muitos pregam por aí. E isso é um problema. E nós devemos nos deter com relação à palavra do Senhor. Nós devemos estudar a palavra do Senhor. Leia bons livros, bons autores. Então, a educação do povo é essencial. E é por isso que na quarta-feira nós temos aqui estudo bíblico. É por isso que nós temos os cursos de Homens ao Máximo, Mulheres Únicas, para forjar homens e mulheres, para suportar as dificuldades que nós vivemos no tempo presente. Então, a educação bíblica, ela é fundamental para uma vida estabelecida, pautada na palavra do Senhor. Preparação para sofrer pela verdade. Nós estamos preparados para sofrer pela verdade? O impacto duradouro de uma vida fiel ao Senhor. E uma frase aqui, síntese do legado, né? O departamento já pode subir, que já estamos concluindo. Então, uma frase, síntese do legado. A verdade da Escritura, ela é eterna. Ainda que queimes o corpo do homem, não pode queimar a palavra do Senhor. Meus amados, que Deus possa colocar no nosso coração esse sentimento e saber que Ele tem sustentado as nossas vidas e saber que na sua presença Deus tem sustentado o seu povo. Então, que essa frase legado ela esteja viva no nosso coração. A verdade da Escritura é eterna. Ainda que queimes o corpo do homem, não pode queimar a palavra. Nada vai impedir a ação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus é soberana, o nosso Deus é soberano e Ele está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor, vamos estar de pé nesse momento.
tempestade e luz, mas a terra se alegrar.